Olá, turma dos quintos anos. Hoje iremos conversar um pouco sobre vida religiosa na Mesopotâmia. Bom, a vida religiosa, então, lá na parte de história, na página 28 do livro, aonde diz vida religiosa na Mesopotâmia. Bom, então ali no livro de vocês, no primeiro parágrafo, ele fala sobre um povo mesopotâmico que apresenta características próprias, eles apresentam também semelhanças à vida religiosa e eles também são politeístas. O que são politeístas? É um sistema religioso que consiste na crença de diferentes divindades. Apresentam também força da natureza, que é uma crença da cultura universal deles. São vinculados aos astros celestes, que são pessoas que estão no céu. Lá no livro a gente vai ver que tem no segundo parágrafo falando sobre templos. Então, templos são homenagens aos deuses, tá? Os mesopotâmicos davam alimentos, né, para esses deuses, para que eles não fossem castigados, né? Então, eles ofereciam esses alimentos às divindades. Esses alimentos eram guardados dentro de templos, nos períodos de más colheitas, né? O que seria más colheitas? Períodos de seca ou de muita chuva, né? Então, esses alimentos, eles acabavam doando, distribuindo para as pessoas quando acontecia, então, as más colheitas. Bom, esses deuses, eles eram vistos como tímidos e adorados. Esses deuses eram representados por reis poderosos, né, na política e na religião. Como esses reis eram representados por deuses, naquela época as pessoas interpretavam que as terras pertenciam aos deuses. Como elas pertenciam aos deuses, os reis, então, eram as pessoas que administravam e distribuíam as terras. As terras eram distribuídas para quem? Para os camponeses fazerem cultivo da terra. Então, aqui no livro, na página 29, ele fala exatamente sobre isso que a prof acabou de explicar. Então, ali no livro ele fala, olhem lá no segundo parágrafo, os reis das cidades mesopotâmicas eram consideradas, então, representantes dos deuses. Então, exatamente esse parágrafo foi que a prof acabou de explicar para vocês, resumido, tá? Então, agora nós vamos lá para a página 33. Na página 33, nós falaremos então um pouquinho agora sobre a questão de governo, né? Como é que era naquela época? Bom, governo mesopotâmico e no Egito Antigo, eles eram representados por chefe político da religião da população, né? Essas duas palavrinhas, né, chefe político e religião da população, se chamava teocrácia, governo religioso, tá? O governo nos dias no tempo do Brasil, que tá lá na página 33, que a prof está mostrando para vocês, no segundo parágrafo ele diz: atualmente a maioria dos países do mundo, assim como o Brasil, são estados laicos, ou seja, tem governos que não interferem na vida religiosa da população. Também não pode definir suas ações governamentais usando como base apenas uma crença religiosa. Então, no governo do Brasil, o Estado é chamado laico. O que seria então laico? Não interfere na vida religiosa da população, nem define ações governamentais, usadas como base apenas na religião. Bom, lá no último parágrafo desta página, nós temos ali governo em outros países. Esses governos de outros países, eles já apresentam poderes políticos e religiosos, que é uma união entre eles, né? A partir disso, eles têm a questão de regras, comportamento, como deve ser ensinado, como deve ser o ensino, né, na escola, e vestimentas ao sair nas ruas. Então, eles possuem leis que são feitas com base somente em uma religião, certo? Bom,
No livro, enquanto a parte teórica era isto, tá, pessoal? Então, assim, o que vai acontecer agora? Eu vou mostrar para vocês o que a prof fez. Um roteirinho, na verdade, o roteiro não diria roteiro. A prof montou um mapinha até para vocês poderem fazer em casa, para poder estudar, e aí isso fica com uma sugestão de estudo em casa para as provas depois. E isso vocês podem fazer em qualquer conteúdo, tá, turma? Então, assim, ó, aqui a gente tem a vida, ó, a prof fez um resumo, ó, das palavras-chave, tá? Ó, aqui é a continuação, certo? Aqui, tá? É uma dica que fica para vocês que, né, quiserem fazer, bem legal. Bom, então saímos da parte teórica e agora vamos partir para os exercícios. Bom, nos exercícios nós temos o quê? Página 30, tá? Página 31, 32 e a página 34, perdão. Bom, então era isso, pessoal. É essa nossa proposta de história pro dia de hoje, certo? Tchau, tchau.